Olá, seja muito bem-vindo aos nossos vídeos sobre 5 pontos do calvinismo. Eu gravei no vídeo anterior, na aula passada, falando sobre eleição incondicional. E hoje eu pretendo rapidamente falar sobre expiação limitada ou expiação definida. Essa doutrina, ela afirma que a morte de Cristo na cruz, ela realizou a redenção de cada pessoa dada a Cristo pelo Pai, por Deus. Ou seja, ele morreu na cruz apenas pelo seu povo, pelo povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo. E não somente isso, a morte de Cristo também ela foi eficaz. Significa que ele realmente salvará o seu povo. Agora, sabemos que existe uma outra doutrina, que é conhecida como expiação ilimitada ou expiação universal, que foi apresentada pelos remonstrantes discípulos de Jacó Armínio em 1618, no Sínodo de Dort. Após os teólogos da época analisar essa doutrina, ela foi tratada e considerada à luz da Escritura como uma doutrina, como uma heresia, né? Que ela era contrária às Escrituras. E a razão pelo qual surgiu essa nova doutrina da expiação ilimitada é pelo simples fato de algumas pessoas interpretarem mal alguns textos, principalmente no Novo Testamento, como, por exemplo, João 3,16, que nós consideramos como texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, capítulo 1 de João, verso 29, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E 1 Timóteo 2,6 também, quando Paulo diz que ele se deu em resgate por todos, né? Só que a palavra mundo no Evangelho de João não está apontando para todas as pessoas, mas está apontando para judeus e gentios. Nesse sentido, Deus não faz exceção de pessoas. Ele tem um povo escolhido entre os gentios e um povo escolhido entre os judeus, né? E aí, essa doutrina da expiação ilimitada, ela acaba se perdendo, né, por causa dessas interpretações equivocadas, versículos isolados, né, textos sem contexto e por aí vai. A palavra todos também, 1 Timóteo 2,6, não significa todas as pessoas, mas significa todas as classes de pessoas. Porque, por exemplo, em Tito 2,14, diz que ele morreu por um povo exclusivamente seu. Marcos 14,24 também diz que o seu sangue foi derramado por muitos, e não por todos, né? Se ele tivesse morrido por todos, logo todos seriam salvos. Então, Jesus morreu apenas por um povo escolhido, porque não depende do homem. Em Romanos 9,16, Paulo diz que não depende de quem quer, mas de usar Deus a sua misericórdia. Agora, muitos têm pensado assim, ora, se o Senhor, se funciona assim a soteriologia bíblica em relação à escolha de Deus, escolher entre os depravados apenas um povo para ser salvo, a expiação dele foi de fato limitada, então nós não precisamos pregar o Evangelho. Não. Essa doutrina não anula a pregação do Evangelho, porque, na verdade, a pregação do Evangelho é o método que Deus nos deu para alcançar os perdidos. Deus é onisciente, Ele conhece, Ele sabe, foi Ele que elegeu o seu povo, né? Então, mas nós não sabemos. Sabendo disso, a igreja ela é convocada a anunciar as boas novas a todas as pessoas. Nós pregamos aos ouvidos dos pecadores. E o Espírito Santo, então, ele fala ao coração do pecador. Se você estiver pregando para 100 pessoas, todos ouvirão a mensagem, mas apenas aqueles a quem Cristo morreu, os eleitos, que entenderão a mensagem do Evangelho e responde essa mensagem, então, recebendo Cristo como o único Salvador da sua vida, visto que, como falamos na aula passada, é o Senhor quem chega primeiro. O homem nunca dá o primeiro passo, como entendia o semipelagianismo clássico, né? E como entende os arminianos, né? Que diz que Deus faz tudo e o homem dá a palavra final. Não. A pregação do Evangelho é pregada a todas as pessoas, e aonde tiver um povo escolhido de Deus, o Senhor então quebrantará esse coração, transformando, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, né? Fazendo essa pessoa uma nova criatura. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e eu te espero no próximo vídeo.